Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Poder e Negócios, conversando com ele, o jurista Kiyoshi Arada, que é presidente e fundador do IBDAFT, o Instituto Brasileiro de Estudos do Direito Administrativo, Financeiro e Tributário, autor de dezenas de obras jurídicas. Ele que é um grande conhecedor da Constituição e vai falar hoje sobre temas tão relevantes que têm se tornado manchetes dos principais jornais e veículos de comunicação do nosso país. Olá, Dr. Kiyoshi, é sempre um prazer conversar com o senhor aqui no Poder e Negócios. Prazer é meu, Thiago. Dr. Kiyoshi, olha, falando já em guerra, a gente tem duas guerras acontecendo em Gaza e também na Ucrânia. E sobre a guerra em Gaza, houve a libertação dos reféns, o que era muito esperado. Essa situação já era bem aguardada em função do acordo de paz que havia sido assinado. Mas o Donald Trump contrariou Netanyahu ao falar sobre o fim da guerra em Gaza. Será que está havendo aí um racha entre esses aliados? Porque no início, Trump falou em fim da guerra. Netanyahu já disse que não é bem assim. Porém, houve de fato, a libertação dos reféns, que era bem aguardada, né? Não, eu acho que o mérito desse cessar-fogo na faixa de Gaza é totalmente do Donald Trump, entendeu? Ele que conseguiu interromper essa guerra que já durava 2 anos, né? E conseguiu libertar os 20 reféns que estavam lá na faixa de Gaza. Então, por isso que ele estava reivindicando o Prêmio Nobel da Paz, né? Até porque ele disse que ele conseguiu acabar com várias guerras, não? Exatamente, né? Porque primeiro ele vai pela diplomacia. Se a diplomacia falhar, ele usa o poderio militar, né? Então, praticamente foi uma paz imposta, né, pelos Estados Unidos. Sobre a guerra na Ucrânia, ele diz que já mandou um recado pro Vladimir Putin que, olha, nós vamos dar apoio de armamento, falou até de usar aquela arma lá, uma arma pesada, como chama? Envio de Tomahawk. Mas aí está meio complicado essa guerra, porque enquanto tiver países aliados ao regime ditatorial da Rússia, comprando petróleo da Rússia, esse dinheiro está praticamente financiando a guerra, né? Então, por isso que Trump falou que ia sancionar os países que estão comprando o petróleo lá da Rússia. Se interromper o negócio lá de petróleo, a Rússia tem que sentar na mesa de negociação, porque ele não tem como financiar a guerra, né? Mas o Brasil continua comprando petróleo lá da Rússia, né? É verdade, Dr. Kiyoshi. Agora, falando ainda nessa política internacional, o tarifaço tem trazido até uma coisa boa para o Brasil, que é a importação, aliás, a exportação de soja para a China, porque a China deixou de importar dos Estados Unidos e agora está buscando a soja brasileira. Mas isso pode acabar, até porque Donald Trump está querendo conversar com a China para reverter essa situação e a soja é o principal. Uma reunião já marcada com o presidente da China para o final do mês de outubro. O que o senhor acha a respeito dessa situação, doutor? 93% da exportação de soja brasileira está indo para a China, não é? Então, por isso, Trump resolveu dar o troco lá para a China, porque a China é a maior concorrente de agronegócio lá dos Estados Unidos. Então, ele resolveu tributar em 100%, né,
parece que entra em vigor a partir de 1º de novembro, né? Então, para forçar a China a sentar na mesa de negociações, né? Agora, é engraçado que o Donald Trump parece ter o domínio dessa situação, porque uma hora os países precisam negociar com ele, outra hora ele força os países a sentarem na mesa com ele, né? Agora, esse negócio de tarifaço contra o Brasil parece que está prejudicando o consumidor americano, né? Que está pagando muito mais caro, né? Tem alguns produtos lá que está em falta, né? O americano gosta muito de tomar café, é um produto que está escasseando, o suco de laranja praticamente desapareceu, porque o Brasil era o maior exportador de suco de laranja do mundo, né? Então, do mês passado para cá, houve uma queda de um pouco mais de 20% nas exportações do Brasil para os Estados Unidos. 742 cidades já estão sentindo esse impacto aqui no Brasil. É verdade. Além de arruinar a exportação brasileira, está, de outro lado, punindo o consumidor americano, né? Que sente falta desses produtos. E quando encontra, é muito caro, né? Agora, houve aquela conversa por videochamada do presidente Lula com o Donald Trump, que parece ter acabado assim, como de lugar para lugar nenhum, né? Saiu do nada para lugar nenhum. Passou para o Marco Rubio resolver a questão, e aqui o Alckmin, que vai lidar com essa situação. E houve, né, uma conversa já, e eu gostaria que o senhor falasse a respeito dessa conversa, se ela é animadora ou não. Parece que naquele videoconferência, o presidente Lula teria pedido, inclusive, o fim do tarifaço de 50%, né? E também pedido para levantar as sanções contra a autoridade brasileira, né? No caso, o ministro Alexandre de Moraes. O Trump pegou e lavou as mãos, né? Então, isso daí você designa o seu chanceler, Mauro Vieira, e o Alckmin, para conversar com o meu secretário de Estado, né? Que é o Marco Rubio. E o Marco Rubio, sabidamente, é um homem contrário a qualquer regime que se aproxima do comunismo, né? Então, eu tenho a impressão, vai ser na sexta-feira, não vai dar certo, né? Ainda mais o Alckmin, que esteve prestigiando a posse lá do presidente iraniano, né? Lá foi pessoalmente cumprimentá-lo, e sendo que Irã é o inimigo mortal dos Estados Unidos, né? Então, eu acho que essa conversação não vai levar a lugar nenhum. E aí fica essa política que não anda, fica travada e acaba que o Brasil passa a continuar sofrendo os impactos negativos do tarifaço, né? Eu acho que sim, né? Agora, o presidente Trump, ele quer negociar em condições vantajosas para os Estados Unidos, né? Se por acaso oferecer as terras raras para ele, ele vai firmar um acordo correndo, né? Esse negócio de perseguição política, não sei o quê, é mero pretexto, né? Que o que interessa para os Estados Unidos é o poderio econômico, né? Ele se apossando das terras raras, que o resto que vai para o inferno, né? Por que ele vai ficar preocupado com perseguição do Jair Bolsonaro? E o que o senhor acha dessa situação que a gente percebe agora do Donald Trump muitas vezes rasgando elogios ao presidente Lula? Isso daí é uma forma de dizer que não é ele que não quer dialogar com o presidente Lula.
Então, se esse diálogo não acontecer, é por culpa do presidente Lula, né? Então, isso que ele quer marcar posição nesse sentido, né? Aliás, ele começou com esse elogio lá no encontro lá na ONU, né? Conversa de 39 segundos, né? Que ele convidou para ter uma conversa lá na Casa Branca, né? É verdade, doutor. Agora, eu tenho uma pergunta aqui, olha, de um telespectador que mandou assim: com a recente intensificação da guerra comercial entre Estados Unidos e China, com impacto direto em cadeias de comércio global e previsões de desaceleração, que estratégias tributárias e contábeis o senhor considera prioritárias para empresas que exportam ou que querem se posicionar globalmente? Eu acho que para as empresas brasileiras continuarem com sua exportação, ele primeiro tem que resolver a questão do tarifaço, né? Então, a exportação brasileira fica bastante dificultada por causa do preço elevado dos produtos brasileiros que vão para os Estados Unidos, né? Então, uma coisa está ligada à outra, né? O crescimento do setor de agronegócio vai depender do quê? Da retirada da barreira tarifária, né? Agora, isso parece que não vai acontecer, né? Que você nomear um interlocutor para falar com Marco Rubio, uma pessoa que tem que vê com muita reserva, né, as pessoas ligadas ao regime totalitário, então não me parece que vai dar certo, né? Mas foi a forma de o presidente Trump lavar as mãos, né? Você conversa lá com meu secretário de Estado, né? É verdade, porque uma boa conversa seria entre os chefes de Estado, não com secretários, com interlocutores, né? Mas então, houve esse videoconferência aí de 30 minutos, né? Só que o Lula pediu uma coisa que não devia ter tocado no assunto, né? O problema era só a barreira tarifária, né? Ele não tinha que tocar no assunto de desfazer a punição, né? Do ministro Alexandre de Moraes, né? Doutor, agora tem uma outra pergunta aqui, olha. Diante do alerta do Financial Stability Board, ou FSB, sobre o risco de crash nos mercados financeiros globais, quais seriam as preocupações jurídicas que o micro e pequenos empreendedores, sobretudo prestadores de serviços, deveriam adotar imediatamente para blindar seus fluxos de caixa, dívidas e capitais em cenários de instabilidade? Essa reforma tributária trouxe bastante prejuízo para setores que optaram pelo regime dos super simples nacional, né? Então, eu acho que devia fazer uma revisão nessa reforma para possibilitar que micros e pequenas empresas passem a usufruir dos reais benefícios do Simples que vinham usufruindo até antes da reforma tributária. Agora, doutor Kiyoshi, antes de nós entrarmos no assunto da reforma tributária, tem mais uma pergunta também, que é a respeito do imposto de renda, a isenção de 5 mil. O Senado discutiu essa pauta, mas é uma pauta já resolvida, possivelmente já vai entrar em vigor agora, já em janeiro. E como é que vai começar, doutor Kiyoshi, essa nova apuração? Porque a pessoa que ganha 50 mil reais, ela vai passar a ser sobretaxada, né? E quem ganha até 5 vai ser isenta de pagar imposto de renda. A pessoa que ganha 50 mil por mês ou no ano?
Eu acho que há um equívoco nesse projeto legislativo, né? Porque a receita tributária tem que ser realizada na sua integralidade, exatamente para poder socorrer os vulneráveis através de programas sociais, né? De uma forma transparente. Agora, você isentar quem ganha até 5 mil, além de injetar recursos na mão de milhões de pessoas, a contribuir para a carestia, né? E, consequentemente, a elevação da taxa de juros, não é por aí. Eu acho que ninguém gosta de contestar essa medida, porque a bandeira da inclusão social fala bem alto, né? Mas eu acho que todos têm um dever de pagar o imposto, principalmente o imposto de renda, que é um imposto caracterizado pela universalidade e generalidade, né? Então, quem ganha pouco, que pague pouco. Que pague lá R$ 2, R$ 5, mas tem que pagar, até mesmo para não se sentir parasita da nação. Agora, inclusão social não se faz com instrumento tributário. Ele deve se fazer de uma forma pública e transparente, né? Permitindo a rastreabilidade, né? Como, assim, dotar no Ministério da Previdência e Assistência Social de verba suficiente para socorrer os vulneráveis, né? Como acontece atualmente com benefício de prestação continuada, né? Então, era só engordar a verba na dotação orçamentária para isso e socorrer essas pessoas que os reformistas, né, autores da reforma, querem proteger. Mas tem que fazer de uma forma transparente, né, de uma forma que o Tribunal de Contas possa identificar os beneficiários e como foi gasto, né? E então, qual seria a melhor maneira, qual a saída técnica para que eles conseguissem fazer com que as pessoas que ganham até 5 mil pagassem o imposto, mas de forma reduzida? Aí é difícil escapar disso daí, né? Então, não há como, né? Porque o projeto, na sua estrutura, já nasceu de uma forma equivocada, né? Usar instrumento tributário de fazer a inclusão social é inverter os papéis. Tributo não existe para fazer a tão falada justiça fiscal. Né? Tributo existe para arrecadar, a fim de que o Estado possa direcionar as despesas para a área de assistência social, socorrer os vulneráveis, não é? Mas não estancar a receita em relação aos que eles chamam de vulneráveis, né? Doutor Quioche, e agora falando sobre a reforma tributária, muitos impactos negativos já vão ser sentidos em vários setores, em várias áreas, inclusive o setor imobiliário, como o senhor mesmo já mencionou em algumas ocasiões, que o setor imobiliário vai ser um dos grandes impactados a respeito da entrada de vigor da reforma tributária em janeiro de 26, né? Eu estou bastante preocupado com a criação do cadastro imobiliário brasileiro, uma espécie de um cadastro nacional, onde todos os imóveis rurais e urbanos serão cadastrados e identificados por um número de código. E o que é pior ainda, esse cadastro vai alimentando o valor de referência de acordo com a oscilação do mercado imobiliário, entendeu? Então, isso daí vai servir de valor de referência, vai servir de base de cálculo do IPTU, do ITCMD. Eu acho que esses dois impostos que estão fora da reforma tributária
acaba sendo, na prática, federalizado, não é? Porque a base de cálculo é um dos elementos componentes do fato gerador da obrigação tributária, não é? A base de cálculo, portanto, à medida que integra o fato gerador, ele acaba deslocando a competência tributária para a União. Se é a União que fixa a base de cálculo, do IPTU e do ICMD, então aqueles impostos que estão fora da reforma tributária acabam sendo atingidos, né? Esse é o mal maior, né? É o problema que a inteligência artificial vai estar monitorando o destino de cada imóvel. Se você tem 2 ou mais imóveis e na declaração de imposto de renda consta que você reside em outro local, a inteligência artificial vai concluir que você está sonegando o pagamento de imposto de renda sobre o aluguel e vai lançar retroativamente com multa, né? Então, aí reside o perigo, né? Porque se um filho está morando na casa que o pai cedeu para ele morar, ele vai ter que declarar isso de alguma maneira, senão vai ter que pagar imposto sobre o aluguel. Então, se eventualmente você cedeu um uso para um familiar seu, você tem que se municiar de um contrato de comodato, né, revestido de todas as formalidades legais, para escapar desse lançamento retroativo do imposto. Né? Está tudo ficando mais difícil e burocrático. Está complicando mais do que já era, não? Pois é. Se você tiver 3 imóveis e auferir uma renda superior a 240 mil anuais, você se torna contribuinte do IBS, CBS e IBS. Da mesma forma, se você, num ano calendário, você vendeu 3 imóveis, você se torna igualmente contribuinte do IBS e CBS. Entendeu? Agora, doutor Quioche, me diga uma coisa. Será que a entrada em vigor da reforma tributária vai acontecer de maneira gradativa? O imposto vai aumentando com o passar dos anos, até chegar ao seu limite. Agora, tendo em vista esse início mais vagaroso, ou seja, um valor menor, uma alíquota menor e tal, as pessoas ainda vão ter a impressão de que a reforma é positiva? Essa foi a reforma que foi aplaudida durante a tramitação da PEC 45, à medida que vai se aproximando da entrada em vigor, em 2026, a pessoa está tomando consciência do que não tem nada de simplificação, não tem nada de redução de carga tributária. Muito ao contrário, está complicando tudo e está aumentando drasticamente a carga tributária, não é, em relação ao regime anterior à reforma. Né? E esse pessoal que fez essa reforma cometeu vários pecados, né? E meteu lá um cashback, né? Como se estivesse num sistema, como se a reforma estivesse num regime de tributação por dentro, em que o vendedor repassa o encargo financeiro do tributo ao consumidor. Agora, o CBS e IBS é tributado por fora. Aquele imposto destacado na nota fiscal, o consumidor não paga, ele só paga o preço. Então, por que cashback? Então, é meio esquisito isso daí. E depois, consta um dispositivo para aqueles que cumprirem as obrigações acessórias em 2026, fica dispensado de pagar o imposto. Isso é um absurdo. Obrigações acessórias existem exatamente para assegurar a realização do crédito tributário.
realização da receita. Não é? Então, essa receita pública derivada, né, que advém de tributos, está fora do comércio, está fora da negociação, ele é indisponível. Nenhuma lei pode dispensar em troca do cumprimento da obrigação acessória, que existe exatamente para assegurar a sua arrecadação. Né? Então, não faz sentido isso. Porque, ó, essa semana tornou-se pública, viralizou na internet uma fala do ministro Fernando Haddad sobre impostos. E ele disse, abre aspas, como o governo anterior deixou de cobrar impostos, agora a gente tem que cobrar imposto dobrado para resolver a situação. O que o senhor diz a respeito da fala do Fernando Haddad? O governador Tarcísio de Freitas já deu a resposta, né, contundente, né? Ele praticamente deixou a Haddad lá embaixo, né? Ele foi humilhado publicamente por ter falado essa besteira, né? Agora, baixar tributo, como o ex-presidente Bolsonaro fez, é um defeito? Claro que não. É uma virtude. Lá nos Estados Unidos, lá no Japão, quando começa a desenhar a figura da recessão econômica, a primeira coisa que eles fazem é exatamente baixar os tributos para devolver o oxigênio ao setor produtivo e assim desencadear um movimento de prosperidade, de maior produção de riqueza. Quanto mais riqueza se produz, maior é a arrecadação. Aqui faz o contrário, né? Então, essa política do Haddad de elevar tributo a cada 37 dias está totalmente fora da realidade, né? Que já aumentou mais de 20 vezes, não? Quando o governo não consegue aumentar por via legislativa, ele consegue aumentar por via de jurisprudência, né? Então, na verdade, o Supremo Tribunal Federal está aparelhado com o Poder Executivo, né? Então, aí reside o grande mal, né? Acaba desfazendo coisa julgada para tributar aquilo que a decisão judicial assegurava o não pagamento, né? Então, essas coisas vêm acontecendo, né? Como que as divergências entre o governo e o Congresso sobre o pacote eleitoral de 2026 podem impactar a estabilidade institucional e o equilíbrio entre os poderes? E até mesmo já embala uma outra questão, que é relacionada a um possível apagão por causa do problema com as contas públicas. Pois é. O governo do presidente Lula herdou do governo anterior um superávit de 670 milhões. Né? E agora, no terceiro ano do seu governo, já acumulou uma dívida de 3 trilhões. Né? Então, não está havendo uma austeridade na realização de gastos públicos. Né? Então, é muita viagem internacional, não é? Cada um, ele e a sua esposa, levando um séquito próprio nessas viagens. Né? Então, uma forma de você colocar as finanças em equilíbrio, sem ter que sacrificar ainda mais o contribuinte, é começar a conter esses gastos. Né? E mais ainda, seria reduzir o número de ministérios e de secretarias com status de ministério. Né? Para que 35 ministérios? Né? Então, o governo militar tinha 15 ministérios. Né? E no governo do Jair Bolsonaro, parece que tinha 19 ou 20 ministérios. Né?
e agora o comitê gestor, de outro jeito, também vai puxar mais recursos, né? Isso é uma aberração jurídica, né? Como é que o órgão que arrecada pode ficar com 60% do IBS de 26 e 50% do IBS de 27, 28 e 29? Isso não existe em lugar nenhum do mundo, né? O órgão arrecadador tem que ser financiado pela dotação orçamentária própria, né? Incluir as despesas do comitê gestor no orçamento anual, né? Com a especificação de elementos de despesa para que o Tribunal de Contas possa fiscalizar e controlar a realização da despesa. Verdade. Doutor Kiosh, agora um outro assunto. Subiu para 25 o número de casos confirmados de intoxicação por metanol em São Paulo. Outros 160 seguem em investigação e 189 foram descartados. 5 pessoas já morreram e 6 mortes estão sendo ainda apuradas. O que as autoridades, doutor Kiosh, estão fazendo para conter o avanço dos casos de intoxicação por bebidas falsificadas? Eles estão apenas correndo atrás do resultado catastrófico, fechando bares e restaurantes que venderam essas bebidas, tirando de circulação as bebidas contaminadas, né? Mas se esqueceu de combater a causa, né? A causa disso tudo está no desvio sistemático do metanol, e que é adquirido mediante a autorização do Conselho Nacional do Petróleo. Então, o Conselho Nacional do Petróleo deveria fiscalizar o uso correto desse metanol, fiscalizando os postos de saúde. Então, quase que totalmente a compra do metanol para misturar na bebida tem origem no posto de saúde. Por que não fiscaliza os postos de saúde? Entendeu? Em vez de ficar correndo atrás do resultado. Posto de combustível, né? Posto de combustível, né? Exatamente, de posto de gasolina. Então, eles estão autorizados a comprar o metanol, não é? Mas não estão fiscalizando. Ele autoriza e não fiscaliza o destino desse metanol. Tá certo, então, doutor Kiosh. Foi mais um... tem um assunto ainda, antes da gente encerrar essa entrevista. A aposentadoria do ministro Barroso. O ministro Barroso anunciou a aposentadoria e já alguns nomes começaram a ser pincelados ali como possíveis indicados ao lugar dele, à cadeira dele, né? Eu acho que ele partiu de uma premissa errada, né? Porque a lei Magnificat, ele não atinge o ministro, integrante do Poder Judiciário. Ele atinge a pessoa física, é o CPF, entendeu? Então, ele se aposentar, não vai se livrar da sanção, né? Que cedo ou tarde virá, né? Então, isso daí foi uma forma de ele tentar evitar a aplicação da sanção em cima dele. Então, agora ele está está querendo negociar uma delação premiada, né? Que está em moda, né? Então, ele vai entregar Deus e todo mundo, né? É verdade, doutor Kiosh. Mas muito obrigado pela conversa hoje, doutor Kiosh. Foi um prazer, como sempre. Prazer foi meu, Tiago. Até a próxima, doutor. Até a próxima. E você, muito obrigado pela companhia no Poder e Negócios de hoje. Agradeço demais a sua participação. Não deixe de mandar sua pergunta para o jurista Kiosh Arada. Eu espero você em nosso próximo encontro. Até lá!